vi uma expressão, Leonardo, que fala... Eu nunca tinha ouvido essa expressão, tá? Pode ser nova. Vem aqui. Que chama assim, Baby Clash. Nunca ouvi, Abi. Primeira vez. Clash Boom Bang. Não. The Clash eu conheço. The Clash eu conheço. É tipo isso, porque esse é o nome dado aos efeitos causados pela chegada do bebê em casa. E será que a chegada do bebê em casa muda a vida do casal? Não tem a menor dúvida, já tá mudando antes de chegar, imagina quando chegar, gente. Então a gente vai conversar sobre isso agora. Chega mais, Leonardo, valendo! Vamos lá, que legal, que legal. Seja bem-vinda, Julinha. Eu tô brincando, porque Léo vai ser papai de gêmeas. Eu vou. Então, eu acho que esse assunto muito interessa, Leonardo. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, tudo bem? Coragem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Júlia Gashi, falando de comportamentos com a gente. A vida muda depois de um bebê? Muito. Isso, Júlia, que eu já tô me tremendo toda aqui. Não, depois de 2, então. Mais ainda, Mais né? Mas aí é um problema só, vamos concordar que é uma coisa só, né? Não, dizem é que quando são né? gêmeos, eles vêm calminhos, porque são 2. Eles sabem que os pais não dão conta. Que vai ter que esperar, né? Uma hora. Agora é meu irmão, agora eu. Deve acontecer isso, você vai ver. Mas acho que muda tudo, né, Ju? Assim, muda... Quando a gente fala de mudar, as pessoas já pensam assim, não, muda o corpo da mulher nos 9 meses. Então já começa aquela mudança ali. E dentro de casa, em relação a comportamento, o que a gente pode esperar? Na verdade, assim, quando a gente tem uma chegada de uma criança, a gente fala que é uma crise na relação. Todas as mudanças no relacionamento são crise. Então, não necessariamente essa crise é uma coisa ruim, mas é uma crise. O que é uma crise? É um momento de adaptação. Então, você tem ali 2 pessoas que estão acostumadas um com o outro e, a partir daquele momento, eles vão ter que exercer papéis diferentes. Então, eles não vão ser só marido e mulher, como eles vão passar a ser pai e mãe. E eles vão ter que aprender essa nova dinâmica familiar. E essas mudanças, essa adaptação costuma ser uma adaptação um pouco complicada, como qualquer adaptação. Sabe o que eu tô percebendo? Eu tô percebendo assim, a maior mudança, ela precisa partir de mim, como homem, como o pai, né? Porque assim, eu não tô mudando na questão dos meus hormônios, não tô mudando o meu corpo, quem tá mudando é minha esposa. Sim. E eu tô percebendo isso, eu tenho que mudar muito mais para aceitar essa situação, porque como eu não estou passando por isso na pele, né? Sim. Ela que está passando, a minha cabeça precisa mudar muito. É muito importante o homem pensar dessa maneira também, não? É importante, porque na verdade a gente fala assim que a mãe, ela tem uma facilidade maior de aceitar a maternidade, porque está dentro dela. Então as mudanças, elas vêm aos poucos. O homem, ele até se envolve numa coisa ou outra, mas não são todos os homens que são tão participativos. A hora que nasce o bebê, ele olha e fala, meu Deus, o que eu faço com essa coisinha? Né? Exato. Tanto que eles falam, nossa, o nascimento do meu filho mudou a minha vida. Mas assim, a chegada do bebê, ele vem muito antes. Então, quanto mais você se prepara para esse momento, mais preparado realmente você vai estar para essa chegada. E eu acho que também tem aquela coisa, porque quando existe um casal, né, você tem só os 2 em casa, ou que seja os seus cachorros, enfim, você já existe uma rotina. Sim. E quando tem um bebê, quer dizer, o bebê faz a rotina dele, porque você nunca sabe que horas que ele vai dormir, que hora que ele vai acordar, se ele vai estar chorando, se ele não... E a mãe, geralmente, ela fica, a gente até fala isso, né, da culpa da mãe, que a culpa é eterna, enfim, ela fica vidrada no bebê. Sim. E o que eu observo muito é que os casais falam assim, minha esposa não dá mais tempo, atenção pra mim, agora é tudo pro bebê, é tudo pro bebê. Eles ficam enciumados, né? Isso vai acontecer, não vai, Ju? Vai acontecer, porque é difícil você ver aquela pessoa que dava muita atenção para você não dar. E aí, por mais que você veja que existe ali uma criaturinha, o seu emocional ele não está maduro o suficiente, então ele ainda está lidando ali com aquelas emoções. Então, realmente, tem muitos maridos que ficam enciumados com os filhos. E no início, né, o bebê ele é muito da mãe. Ele é muito, porque a mãe é a única coisa que ele conhece. Então, ele nasce, o cheiro é da mãe, é tudo da mãe. Então, o tempo todo é a mãe. A demanda da mãe é muito maior. O pai, ele fica meio tipo assim, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu tô fazendo aqui, né? Como que eu posso participar? Porque ele também se sente um pouco deixado de lado, literalmente, né? Então, ele tem que se incluir ali na rotina para ele se sentir participante. No meu caso, eu ainda tenho 2 meninas. Eu já tenho 2 meninas. Uma de 18, uma de 15, que já tem as suas opiniões, né? Então elas estão decidindo quase tudo, vou ser bem sincero com você. E agora vem 2 meninas. Agora mais 2 meninas. Mas assim, o que eu percebo, o que a Abi tinha comentado, é justamente essa importância do amadurecimento do homem, né? E eu conheço muitos casos também sobre isso, sobre brigas de casais, até separação nesse momento, que é tão importante, né, Abi? É um momento tão importante. Família, né? E às vezes acontece muito isso da separação. Nesse caso que você falou, porque ela não me deu atenção, ela só está
só está focando no bebê. Olha isso, né? É um absurdo. Como isso, se né? o bebê não tivesse necessidades muito maiores do que ele Exatamente, naquele momento, é. né? A gente É precisa isso. ter esse amadurecimento para entender quem ali naquele momento precisa de mais, né? Tem mais necessidades. E se o casal conseguir também, né? Ter um momento para o casal é muito importante para a relação. Porque o que acontece é que depois de muito tempo, parece que o casal vai se deixando de lado. E aí, muitas vezes, eles se tornam só pai e mãe. Então, assim, eles estão super focados os dois para a criança e esquecem de ser um casal. Então, não fazem mais nada juntos, não tem um tempo para eles, não tem um tempo para sentar, assistir uma televisão, para cuidar do relacionamento deles. E isso faz com que eles se distanciem, comecem a se estranhar um pouco mais e aí pode ter o rompimento. A gente tem um depoimento, a gente vai assistir esse depoimento e na sequência ela vai dar algumas dicas pra gente, Boa. tá bom? O depoimento é da Josiane Mendes, vamos lá. Bom, o que muda com a chegada do filho? Como família, né, mudam-se as prioridades, que é você demonstrar a maior quantidade de tempo de qualidade com a sua família, principalmente quando as crianças são pequenas, né, que a demanda de necessidades deles faz você programar seu dia em torno disso. Então, você programa as atividades para a hora da sonequinha, você programa as saídas, assim, nos horários que você sabe que é de mais divertimento para eles, que eles estão mais ativos. E aí você tem que ter um diálogo, uma boa abertura, assim, com o parceiro, com o pai, de se colocar naquele segundo lugar, primeiramente, né, entendendo fisiologicamente as necessidades da criança, mas com tudo que engloba a paternidade nesse encontro também, né? Que também tem os momentos do pai, que é o pai que tem que estar presente. Muitas atividades em casa que a gente faz, a gente distribui as atividades nesse sentido, tipo, agora é o meu momento com ele, agora na hora de um futebol, de um parque, uma coisa assim, tem um pouco mais do divertimento paterno, né, da atividade, aquela coisa de adrenalina que o menino gosta, pra gente ficar bem com a gente mesmo, conseguir fazer as nossas coisas e se manter na medida do possível, o mais completa possível, sendo mãe, sendo esposa, sendo empresária, no caso, sempre priorizando o filho. É muita tarefa. É muita coisa. Obrigada por você partilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu acho que é um assunto que muitas mulheres devem estar se identificando, Sim. né, Ju? E eu achei legal ali que ela falou do planejamento. É necessário ter um planejamento, horário para tal coisa. O que mais a gente pode fazer para que essa relação fique legal, que a gente consiga distribuir? Porque às vezes a mulher também quer dar conta de tudo, não quer... Ela tem dificuldade, né, em distribuir as Exato. tarefas. E eu acho que assim, para um relacionamento saudável, o que a gente precisa contar muito é com rede de apoio, que são as pessoas que estão ali para te ajudar. E às vezes você não quer a ajuda dessas pessoas, né? Não é só nem o marido, é o resto todo que está ali disposto para ajudar e a pessoa não quer. Ou se sente incomodado de pedir ajuda, tem dificuldade mesmo. E quanto mais a gente consegue incluir essa família, essa rede de apoio na vida, mais fácil fica tanto para a mãe quanto para o casal. Porque daí eles podem ter, por exemplo, um tempinho para sair. Então eu vou deixar meu filho aqui com a minha mãe e vou no cinema com meu marido. Tem um tempo ali para pelo menos cuidar da relação, que é importante, né? Como a moça estava falando sobre as plantas, a gente também precisa cuidar das relações, como a gente cuida das plantas. Se você não regar, morre. Se não regar, morre, exatamente. Exatamente. E eu acho que essa é a base da família, né? E eu acho que é bem aquela coisa do desafio, da resiliência, de, você desculpa, hoje eu tô impaciente, mas tá tudo bem, do diálogo. Né? Muito Porque importante. senão fica muito complicado para entender um ao outro, né? Muito difícil. Conversar e colocar limites, explicar para o outro quais as necessidades, as mudanças. A gente tem dificuldade de, às vezes, até entender o que está acontecendo, mas explicar para o outro, olha, eu não sei o que está acontecendo, estou bagunçada, as coisas aqui mudaram muito, porque depois que o bebê nasce, muda muito, não só fisicamente, como a rotina, como hormonalmente. Então fica tudo muito bagunçado. E aí o marido tá de fora, tá olhando, não tá entendendo nada, e a esposa tá lá, não sabe explicar nada e não sabe nem falar, olha, não sei explicar o que tá acontecendo. Então, assim, a comunicação ela é muito importante também para esse bem-estar da relação, né? Com certeza. Me colocou na minha casa agora. Você disse exatamente, a né? Desse comunicação, minha sentimento. gente. É verdade, é verdade. Mas
tem que se comunicar, isso é o mais importante de tudo, né? A gente tem que Legal. falar, lembrando que o seu esposo é a pessoa que você escolheu para passar a sua vida, para partilhar a sua vida. Então é necessário que haja esse diálogo para que um possa entender o outro. E lembrando mais, se vocês têm um filho, isso é algo que foi prometido a vocês, que foi enviado a vocês. Então é porque vocês vão dar conta, porque vai dar tudo certo e é um aprendizado e todo mundo aprende junto, viu, minha gente? É uma benção. Então vai mudar, com certeza vocês vão dar muita risada depois quando a criança, né, crescer e falar, olha o que a certeza. gente passou e por que passamos por isso. E Mas quando passa vai dar certo, assim, né? e vai crescendo junto, adaptando junto, fortalece muito o casal. Exato, fortalece. Não é para separar, Não, é para, é para fortalecer, fortalecer. viu, minha gente? Você tem mais dúvidas, quer saber mais sobre essas pautas? Então faz o seguinte, manda mensagem pra gente e pra Ju também, @Jugache, tá aparecendo aí pra você na tela. O telefone é o 12 99612 7891 e tem o site psicologajulia.com. Ju, obrigada, viu? Eu que agradeço, Muito sempre um obrigado, prazer. viu? Adorei. Volte para Esclarecedor. falar mais. Obrigado. Depois a gente fala mais das Mulheres Maravilhas, porque essa pauta foi muito boa que a gente falou aqui. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, viu? Muito importante.